E aí, pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Eu sou o professor Thiago Ferreira, sou professor de Biologia e eu preparei nessa videoaula um conteúdo muito especial, tecido nervoso, a primeira parte de introdução. Então eu te convido a ficar até o final. Se você gostar, eu gostaria que você se inscrevesse, curtisse, compartilhasse. Esse material é feito para vocês. Bora para nossa aula? Bom, pessoal, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, tecido nervoso. Talvez desses 4 tipos de tecido, o tecido nervoso é aquele que mais causa problema. É aquele que quando ele é cobrado a título de vestibular, quando ele é cobrado no Enem, cara, ele acaba tirando ali a nossa paz, digamos assim, tá bom? Então a ideia é desmistificar, beleza? Bom, qual é a função do tecido nervoso? O tecido nervoso ele tem como principal função realizar a integração entre as diferentes partes do corpo. Então através de uma comunicação de célula a célula, eu consigo fazer com que tomadas de decisões, funcionalidades relacionadas a outros sistemas, tudo isso aconteça, responda de forma rápida, de forma eficiente, para que o equilíbrio do corpo seja mantido. Quando a gente fala de tecido nervoso, não tem jeito. Tecido nervoso ele vai relacionar com o próprio sistema nervoso. Por isso que eu coloquei esse tópico, ó, é a base do sistema nervoso. Então não tem jeito, a gente tem que entender um pouquinho a dinâmica, o grande, né, do sistema nervoso, para a gente poder estudar a parte de tecido nervoso. E quando a gente fala de sistema nervoso humano, que aí ele pode aparecer apenas como sistema nervoso ou sistema nervoso humano, você tem que pensar que essa estrutura, todo esse conjunto de células, começaram a se formar na fase conseguinte, digamos assim, né, na sequência da gástrula, a partir de um folheto embrionário chamado ectoderme. A ectoderme, ela é responsável pela formação de todo o sistema nervoso. A fase seguinte após a gástrula eu tenho a neurula. Então a neurula, ela justamente recebe esse nome, por quê? Porque a partir de situações que ocorrem na gástrula, começa-se a formação inicial do tubo nervoso dorsal a partir de uma região chamada de placa neural que se dá pelo achatamento de células da ectoderme. Então são essas células da ectoderme que estão sofrendo esse achatamento que na consolidação da fase da neurula irá constituir ali a base, né, para a formação do sistema nervoso humano. Tranquilos? O sistema nervoso ele é subdividido em 2 partes. Eu tenho uma primeira parte chamada de sistema nervoso central. O sistema nervoso central, também reconhecido como SNC, compreende 2 grandes partes. O encéfalo, que fica aqui nessa região, protegido pela caixa craniana, e a medula espinal, que tem a comunicação com o encéfalo, aí ele fica nesse eixo antero-posterior, tá? Protegido pela coluna vertebral. E a outra parte do sistema nervoso é o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele é subdividido em nervos e gânglios. Então eu vou ter nervos que partem da região do encéfalo e eu tenho nervos que partem da região da medula espinal. Esse detalhe, né, essa parte mais detalhada, lá em sistema nervoso, a gente vai estar retomando isso daí, tá bom? Por enquanto, basta você entender isso daqui. O sistema nervoso central, ele é responsável pelo processamento e pela integração das informações. Então é como se fosse o centro de comando. É o local onde eu tenho as tomadas de decisões a respeito da interpretação, da captação de estímulos, ou externo ou interno. Já o sistema periférico, o próprio nome já fala, ó, periférico, periferias. Então eu tenho uma disposição de nervos e gânglios que estarão nas periferias do corpo do indivíduo ou entrelaçada ali nos órgãos, na parte interna, cuja principal função é coletar estímulos, certo? Através de estruturas receptoras, órgãos receptores, conduzir essas informações que foram captadas para o sistema nervoso central.
Lá no sistema nervoso central, eu vou ter o processamento, a integração dessas informações, e aí eu tenho a tomada de decisão. A tomada de decisão nada mais é do que a informação novamente voltando em direção aos órgãos efetuadores. Beleza? Praticamente funciona assim. Eu estou aqui nesse ambiente, certo? E aí faz de conta que está muito frio e o quadro ele tá frio, bem frio, certo? Beleza, eu venho com o meu dedo e eu encosto. Claro que automaticamente você já percebe que o quadro está frio. Mas quando você encosta aqui, estruturas sensoriais captam o estímulo frio e essa informação será conduzida através do sistema nervoso periférico em direção ao sistema nervoso central. No sistema nervoso central, eles vão processar essa informação e eles vão integrar, ou seja, está abaixo da temperatura condizente com o nosso corpo, certo? Aí essa informação retorna através de um órgão efetuador, né? Digamos um órgão executor, e aí essa informação pode ser, tem problema não, fica com o dedo aí que não vai dar problema, ou retira o dedo porque a superfície está muito fria, pode vir trazer problemas para vocês. Entenderam mais ou menos? Essa é a ideia da integração entre as diferentes partes do sistema nervoso, tá? Voltando à ideia de tecido nervoso, como todo tecido, eu tenho um conjunto de células que compõem esse tecido e eu tenho a matriz extracelular. A matriz extracelular ela não é tão desenvolvida quando comparada ao tecido conjuntivo, tá? Mas ela tem ali uma importância fundamental porque ela é extremamente vascularizada, tá? Por quê? Porque eu tenho ali uma chegada de muita nutrição para a sustentação das células que fazem parte desse tecido. E falando em células, eu tenho dois grandes grupos de células. Eu tenho os neurônios, que é o foco principal da maioria das perguntas de vestibular, e eu tenho os gliócitos, que antigamente eram reconhecidos como células da glia. Tá? Os neurônios compreendem cerca de 10% do total de células que formam o tecido nervoso. Já os gliócitos irão compor ali em torno de 90% desse total. Praticamente, os neurônios vão cumprir um papel fundamental na condução do chamado impulso nervoso. Então são células extremamente especializadas na condução do impulso nervoso, que nada mais são do que alterações elétricas que ocorrem na membrana do neurônio, e aí eu tenho, né, a transmissão desse impulso. E os gliócitos, eles irão fazer todo o suporte para que os neurônios consigam desempenhar essa função, certo? Basicamente, eu preciso de uma grande quantidade de suporte para que eu tenha uma célula altamente especializada trabalhando 24 horas por dia durante toda a sua vida. Tá? Então, nós vamos ver detalhes dessas células no nosso próximo quadro, tá? Então nós vamos falar lá formas, tipos, né, de neurônios e também quais são os principais gliócitos que dão suporte ao funcionamento do tecido nervoso. Neurônios, 3 partes eu preciso saber. Caiu essa figurinha em prova, uma figura semelhante. Eu preciso de cara reconhecer 3 partes. Primeiro, aonde vai estar o núcleo, aonde vai estar ali a principal porção do citoplasma, onde eu tenho as principais organelas. Essa região compreende essa área que eu chamo de corpo celular, beleza? A partir do corpo celular, eu tenho projeções do citoplasma, formando ali extensões fibrosas, tá? As porções que estão mais próximas, mais numerosas, mais curtinhas, eu chamo de dendritos. Então eu tenho vários dendritos em volta do corpo celular. E eu tenho uma extensão mais prolongada, mais extensa, certo? Eu tenho uma projeção mais extensa, desculpa, chamada de axônio. Então o axônio é uma porção, uma extensão do citoplasma bem mais extensa e lá no final ela sofre uma ramificação. Essa ramificação eu chamo de terminações axônicas. Além disso, é fácil reconhecer também o axônio porque ele
na grande maioria das vezes, quase 100% dos casos, ele é envolvido por uma estrutura lipídica que a gente chama de bainha de mielina. Vai ter um papel fundamental na transmissão do impulso nervoso, tá? E no próximo quadro a gente vai ver a natureza de formação dela, que pode ter origem a partir de 2 tipos celulares, de acordo com o sistema que você estiver analisando, beleza? Então eu tenho dendritos, eu tenho corpo celular e eu tenho axônio, terminando nas terminações axônicas, e aqui eu tenho a chamada bainha de mielina, beleza? Que são gominhos divididos por nós, que vão ter um papel fundamental na transmissão do impulso nervoso. Uma outra pergunta que já cai, que costuma cair bastante, eu já vou adiantar aqui para vocês, é no sentido de transmissão do impulso nervoso. Então, sempre em um neurônio, o impulso nervoso ele vai ter um único sentido de caminho, que a gente chama de unidirecional. Então ele sempre vai chegar no neurônio pela porção dos dendritos, tá aqui ó, pela porção dos dendritos, ele vai passar para o corpo celular, tá aqui, e do corpo celular ele segue o caminho em direção ao axônio, beleza? Então é sempre esse sentido, tá? Na condução do impulso nervoso, numa próxima aula, tá? Eu vou estar explicando certinho como que se dá essa transmissão quando a gente envolve outros neurônios, beleza? O quadro vai mudar e eu já retorno com a parte final da aula. Nesse nosso segundo quadro, pessoas, ó, coloquei a parte final a respeito de neurônios, então eu quis colocar aqui nesse lado a parte de classificação, tá? Aqui em cima eu classifico o neurônio quanto ao formato, beleza? E aqui embaixo eu classifico o neurônio quanto à função que ele desempenha, aí eu vou estar pensando já a título de sistema nervoso. E desse lado aqui, eu coloquei a representação, né, em termos de localização espacial dos gliócitos, mas a função nós já vamos comentar um pouquinho melhor a respeito deles, tá bom? Quando eu classifico quanto à forma, eu tenho 3 possibilidades. E essas possibilidades, elas estão relacionadas com projeções citoplasmáticas que vão partir do corpo celular. Então eu olho para o corpo celular e aí dali eu observo as saídas formando ali os dendritos e o axônio. Então a primeira forma que eu tenho é a multipolar. A multipolar, ela apresenta o corpo celular e a partir desse corpo celular uma grande quantidade de projeções citoplasmáticas formando os dendritos e a extensão que vai formar o axônio. A setinha azul aqui vai representar o sentido do impulso nervoso, tá? No segundo tipo, eu tenho um neurônio chamado de bipolar. Não é transtorno bipolar, não tem relação, é apenas o formato. Por quê? Porque a partir do corpo celular eu tenho apenas 2 saídas de projeções citoplasmáticas. Uma vai formar os dendritos, então a informação vem aqui de cima, entra pelo corpo celular, desce em direção a outra projeção que é o axônio. Na terceira representação eu já tenho o corpo celular e percebam aqui que você vai entender o nome. Eu tenho a saída de uma única projeção, por isso que ele é unipolar. Mas ele recebe o nome de pseudo, por quê? Porque assim que ele sai dessa única projeção, ele se bifurca. Então ele sai nessa única projeção e aí ele se projeta em 2. Uma das projeções vai formar os dendritos e a outra projeção vai formar o axônio. Então percebam que o impulso, na hora de passar, ele quase que vai direto do dendrito em direção ao axônio. Beleza? Então não confundir classificação quanto à forma, é só entender e enxergar a quantidade de projeções que estão saindo do corpo celular. Agora, a classificação quanto à função, eu prefiro colocar um exemplo prático. A maioria dos livros e até em exercícios, eles vão colocar justo esse exemplo. Então eu coloquei aqui um exemplo de uma situação que vai envolver um ato reflexo. Digamos que você está caminhando descalço e você pisa em um prego, sem perceber, claro, senão não vai ter sentido, né? Então eu tenho aqui a pele, né, do seu pé, eu vou ter um neurônio e aqui a musculatura do seu pé. Então vamos lá, a partir do momento em que você pisa no prego, existem terminações nervosas para perceber a pisada.
Então eu tenho aqui um tipo de neurônio que ele vai receber esse estímulo. E aí ele vai dar início ao caminhar desse estímulo, certo? Esse neurônio que está ali para a recepção, percepção do estímulo, eu chamo ele de neurônio sensitivo, que vai formar o nervo sensitivo. Essa informação então vai ser conduzida até a região do sistema nervoso central, onde ela vai ser processada e interpretada. Como trata-se de um ato reflexo, essa informação ela vai chegar na primeira porção do sistema nervoso central, que é a medula espinal, e ela já vai ser processada ali mesmo. E a gente vai ver mais detalhes desse processamento, dessa informação, dessa característica, quando a gente for estudar sistema nervoso, tá? Então ali na medula espinal, eu tenho um conjunto de neurônios chamados associativos. Por quê? Os neurônios associativos, eles têm a função de se comunicar tanto com o neurônio sensitivo que está trazendo a informação do estímulo, quanto ao próximo neurônio, que é o chamado neurônio motor, que vai estar em contato direto com a musculatura esquelética ou com o órgão efetor, aquele órgão que vai estar literalmente executando a ação. Então, como se trata de um ato reflexo, a própria medula espinal vai ter a decisão, vai tomar a decisão e vai mandar essa ordem para o neurônio motor ativar a musculatura esquelética e você levantar o pé, né, de forma imediata, ou seja, através de um reflexo. Beleza? Então eu tenho o neurônio sensitivo, o neurônio associativo e o neurônio motor. Classificação quanto à forma, classificação quanto à função. Agora, o outro tipo celular, o outro grupo de tipos celulares, né, que fazem parte ali junto com os neurônios, formando os grupos celulares que formam o tecido nervoso, são os gliócitos, né? Então lembrar que os gliócitos vão compreender em torno de 90% ali das células que formam o tecido nervoso. E é bastante interessante você associar aqui que quando nós estamos em desenvolvimento, principalmente desenvolvimento embrionário, você está tendo ali a formação do quantitativo total de neurônios que você vai ter para o resto da sua vida. E essa quantidade de neurônios que você tem, a tendência delas, à medida que você vai ficando mais velho, é diminuir. Então, à medida que você vai ficando mais velho, você vai tendo ali, né, uma diminuição no número total de neurônios, tá? Nada que comprometa ao longo da sua vida, claro, quando chegar a uma certa idade, pode ser que comprometa algumas funções, tá? Mas enfim, o nosso desenvolvimento embrionário, no momento do desenvolvimento do sistema nervoso, ele vai acabar tendo um amplo desenvolvimento devido a uma grande capacidade de multiplicação das células classificadas como gliócitos. Então é justamente a multiplicação e o aumento da quantidade de células gliócitos que eu vou ter ali o meu desenvolvimento do sistema nervoso. Então, basicamente, o suporte que o meu sistema nervoso precisa em termos de integridade quanto aos neurônios está todo associado ao grupo de células chamadas de gliócitos. Gliócitos, então, serão células que elas existem para dar um suporte, proteção, nutrição aos neurônios que formam ali o tecido nervoso. E eu classifico elas, né? Eu tenho três grupos, né? O primeiro grupo são as micróglias, o segundo, astrócitos, e o terceiro, existem dois tipos celulares, os oligodendrócitos e as células de Schwann. Essas duas células, elas têm como função formar o chamado extrato mielínico ou bainha de mielina. Vamos comentar já um pouco sobre elas, tá? Micróglias. As micróglias, que é essa representação que eu fiz aqui, ó, de cor meio rosadinha, tá? Tem uma função de proteção. Na verdade, ela vai exercer uma função mais de limpeza. Então, essas células são macrófagos especializados em remover restos celulares, partículas estranhas que porventura estejam ali no meio ali da matriz extracelular. São células pequenas, suas expansões citoplasmáticas elas são curtas e elas têm essa função de proteção. Coloquei aqui, ó, proteção. Os astrócitos já são essas células maiores que eu representei aqui de verde. É extremamente interessante que o astrócito ele vai exercer uma função de elo entre um capilar sanguíneo e o neurônio. São células maiores que os demais, são células que apresentam extensões citoplasmáticas mais longas e elas têm a função de captar a nutrição
do capilar sanguíneo e encaminhar essa nutrição, nutrientes, para o neurônio. Tá? Então vai ter uma função de nutrição. Os oligodendrócitos das células de Schwann, como eu comentei, vão formar o extrato mielínico. Os oligodendrócitos estarão concentrados no sistema nervoso central. Então, o extrato mielínico dos neurônios que fazem parte do sistema nervoso central são todos formados por oligodendrócitos. Então, a bainha de mielina ela é produzida por esse grupo de células. As células de Schwann já serão responsáveis em produzir o extrato mielínico que vai formar o sistema nervoso periférico. Então aí eu tenho a diferença entre os dois e eu tenho que saber essa diferença a título de vestibular. Tranquilos? Qualquer dúvida, volta o vídeo, assiste de novo, anota, faz uma anotação aí no seu caderno, você não vai se confundir, você vai ficar tranquilo. Beleza? Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês a respeito de introdução ao tecido nervoso era isso. Então, se você agora, curtiu, gostou do vídeo, se inscreva, valorize aqui o trabalho porque ele é feito para você e para quem precisa. Então, se inscreva, se você puder, se inscreva, curta, compartilhe com seus amigos, com outros colegas, tá? Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. Eu vou ter um prazer de estar respondendo, tanto dúvidas relacionadas ao conteúdo, quanto sugestões que você pode estar me passando. Tranquilos? Beleza? Um prazer gravar uma aulinha para vocês e fui!